Então vamos começar mais uma aula do LibreOffice Calc, que é uma espécie de genérico do Microsoft Excel. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar aqui no LibreOffice, tudo bem? Vou entrar no LibreOffice, observem que ele deixou aqui o último exercício da aula anterior, né? Ele me deixa uma mini imagem do último exercício. Se eu quiser, eu posso abrir esse exercício, ó. Mas eu não quero fazer isso, tá? Eu quero começar um exercício novo. Então, eu vou entrar novamente no LibreOffice, tá? E vou começar um documento novo agora. Então, eu quero uma planilha do Calc, tá? Ele começou uma planilha. Aí, sempre que você começa um documento novo, você tem que configurar, por exemplo, se você quiser, claro, né? Qual vai ser a largura da sua célula, qual vai ser o tipo da letra que você vai usar. Por exemplo, nesse exercício aqui eu vou usar um Arial, tamanho 18 também, tá bom? Então eu posso configurar as características da minha célula, da planilha e assim vai. Definir o tamanho da página e outras coisas. Tudo bem. O que eu vou fazer agora? Vamos entrar no Paint. E essa é a nossa oitava aula, né? Então, essa daqui é a nossa oitava aula do LibreOffice Calc. Beleza? Essa é a nossa oitava aula do LibreOffice Calc. E o que nós vamos fazer nessa aula? Nós vimos na aula passada que eu usei o conceito de como criar uma fórmula no Calc para calcular o perímetro de um quadrado e de um retângulo. Só que hoje vamos imaginar a seguinte situação. Nós vamos ter um cidadão, vamos chamar o nosso amigo aqui de Francisco, tudo bem? Então nós temos aqui o Francisco. E o Francisco, ele quer, por exemplo, ele quer fazer um controle, tá? Por exemplo, das despesas. Ele quer fazer um controle financeiro, tudo bem? Ele quer fazer um controle financeiro, tá? E o que o Francisco ele quer fazer? Ele quer fazer, por exemplo, vamos ver qual é a ideia. A ideia ele quer colocar um número, aqui ele quer colocar o mês do ano, aqui ele quer colocar as receitas dele, ou seja, quanto que ele faturou naquele determinado mês, quanto ele ganhou, quanto ele obteve, quais foram as despesas que ele teve e qual é, por exemplo, o saldo que ele teve no determinado mês. E o Francisco também quer saber qual é o saldo acumulado que ele teve, tá? Esses conceitos do que é saldo, o que é saldo acumulado, eu já expliquei nas aulas de educação financeira. Então, por exemplo, a receita, né, eu já expliquei, é tudo que você obtém do ponto de vista financeiro num determinado período. No caso, o período que nós estamos adotando aqui é o período mensal, tá? Vamos imaginar que, por exemplo, aqui, o Francisco ele conseguiu R$ 4.500, tá? Ele teve uma despesa de 3.000. Então, como é que eu calculo o saldo mesmo? O saldo, eu sei que saldo é igual a receita menos despesa. E isso é uma fórmula, certo? É uma fórmula. Sinal de menos. Eu estou fazendo uma coisa menos outra. Então, eu estou criando uma fórmula para descobrir o saldo.
Então, aqui no caso, o que é o saldo? Saldo é receita menos despesa. 4.500 menos 3, eu vou ter 1.500 aqui, tá? E, ao término do mês, ele tem R$ 1.500. No mês seguinte, ele teve um faturamento de 4.800, mas ele teve uma despesa já de 3.500. Como que eu faço o saldo? Receita menos despesa. Ele teve um saldo de R$ 1.300. Só que agora ele tem um saldo acumulado. Ele vai ter um saldo acumulado. Como é que eu acho o saldo acumulado? É o saldo do mês atual mais o acumulado do mês anterior. Então vai ficar 1.500 mais 1.300, 2.800. Vamos imaginar que no mês de março ele ganhou menos, ganhou 3.900 e as despesas ficaram em 3.400. 3.900 mais 3.400, ele vai ter um saldo de 500. Como é que eu acho o saldo acumulado? É o saldo atual, o saldo acumulado do mês anterior, mais o saldo atual, vai me dar o saldo acumulado. Então, 2.800 mais 300, ele foi para um saldo acumulado de 3.300. E aí, no mês de abril, ele ganhou 3.300, só que ele teve uma despesa de 5.000. E aí, o que acontece? A mesma coisa. Saldo é receita menos despesa. Então, 3.300 menos 5.000, ele teve um saldo negativo. O que eu fiz aqui, ó? 5.000 menos 3.300 me deu 1.700. Só que como a despesa é maior que a receita, eu coloquei o sinal de menos na frente para indicar que esse dinheiro ele não tinha. Tudo bem? Então vai ficar aqui 3.300 mais menos 1.700. 3.300 menos 1.700 vai me dar 1.600 reais. Tá bom? Só que, já pensou, eu ia fazer isso aqui até dezembro? Ia ser uma chatice, né? Então, o Francisco, ele tem um amigo, o amigo dele se chama João, e o João falou para ele que ele pode estar fazendo isso usando um programa de computador que se chama Calc. Tudo bem? Então, nós vamos montar isso daqui no Calc. Nós vamos montar duas fórmulas. Nós vamos montar a fórmula que calcula o saldo e nós vamos montar uma fórmula que calcula o saldo acumulado. Então, eu sei que o meu saldo acumulado, o que seria o saldo acumulado? O saldo acumulado é sempre o saldo atual mais o acumulado do mês anterior. Tudo bem? Então, eu sei que o saldo acumulado, ele é o saldo atual mais o acumulado do mês anterior. Então, vamos fazer isso lá no cálculo. Venho aqui para o cálculo, tudo bem? Vamos começar, então. Primeira coisa, eu vou colocar aqui, né? Vamos colocar aqui, controle. Colocar assim, peraí. Controle financeiro do ano de 2019. Tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, controle financeiro do ano de 2019. No caso, o responsável vai ser quem? O responsável vai ser o Francisco. Tá? E aqui eu vou colocar o número. Vou colocar número. Aqui eu vou colocar as receitas. Aqui as despesas. Aqui eu vou colocar o saldo.
E aqui eu vou colocar o saldo acumulado. Tá bom? Então, aqui o número eu vou aumentar um pouquinho, receita eu vou aumentar um pouco mais, despesa eu vou aumentar mais ainda, saldo vou aumentar um pouquinho, e saldo acumulado eu vou aumentar um pouco mais. Já vou centralizar os elementos dessa linha tanto na horizontal como na vertical. Vou aumentar um pouco a largura dessa linha aqui, ó. Tá? Então, eu já defini o conteúdo das células, tá? E eu quero fazer isso para 12 meses. Então, eu coloco o número 1, seleciono. Eu quero 12 meses, tá aqui, ó. 12, tá? Eu vou puxar aqui um pouquinho. Eu quero fazer isso para 12 meses, tá? Então, o que eu vou fazer? Já vou aproveitar aqui também, já vou centralizar tanto na horizontal como na vertical. Aqui, eu vou colocar a receita do Francisco. Qual é a receita do Francisco? Vamos colocar que o Francisco ganhou 3.500, tá? O Francisco teve uma receita de 3.500. Vamos imaginar que ele teve uma despesa de 2.900. Como é que eu acho o saldo? Então, o saldo é uma fórmula. Coloco o sinal de igual. Vai ser o valor da despesa, da receita, que é o B7. Então, eu clico aqui. Menos o valor da despesa, que é o C7. É só clicar aqui. E eu dou Enter. Pronto. Ele achou para mim. E o saldo acumulado para o primeiro mês é apenas uma repetição do saldo. Então, eu coloco o sinal de igual, clico no saldo e dou Enter. Ele copiou para mim. Então, se eu mudar aqui, ó, vamos imaginar que, na verdade, o Francisco ele acabou se enganando. Na verdade, ele ganhou 4.500. Mas ele teve uma despesa de 3.100. Automaticamente, ele já me acha, como eu coloquei uma fórmula, ele já me acha o saldo e o saldo acumulado. Tudo bem? Agora vamos fazer isso para o segundo mês. O Francisco agora ele ganhou R$ 4.300. A despesa dele foi de 3.300. Poxa, e agora? O que eu faço? Eu vou ter que fazer a fórmula de novo? Não. É só puxar. Tudo bem? Então, ó, 4.300 menos 3.300, 1.000. Se eu aumentar aqui para 3.400, ele já calcula para mim, porque eu já copiei a fórmula. E o saldo acumulado? Qual era a fórmula para o saldo acumulado mesmo? Igual. Vou clicar no saldo atual, mais quem? Mais o saldo acumulado do mês anterior. E aperto a tecla Enter. Então, 1.400 mais 900 deu 2.300. Já estou com a fórmula pronta, é só puxar. E agora é só eu colocar valores. Por exemplo, esqueci de uma coisa. Eu esqueci de colocar o mês. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, botão direito, seleciono a minha coluna. Botão direito, inserir coluna antes ou depois? Eu vou inserir a coluna antes, tá? E aqui vai ser o mês. Esqueci o mês, tá? Aí eu preciso colocar o quê? Janeiro. Tudo bem? Preciso colocar o janeiro. E aí é só puxar. Opa. Aí é só puxar. Vou fazer de novo. Escrevi o mês. Tem janeiro. Vou no quadradinho no canto inferior direito. Apareceu um quadradinho preto. Posiciono o mouse sobre esse quadradinho. O ponteiro do mouse vai virar uma cruz preta. E aí é só puxar. Tá bom? E eu vou alinhar a minha esquerda. Então, tem os meses de janeiro até dezembro. E aí, vamos fazendo aqui, né? O que eu vou fazer aqui? Ele ganhou, só que aí o que aconteceu? No mês de março, ele ganhou menos, ganhou 3.900. Mas as despesas dele aumentaram para 3.800. Saldo 100, 2.300 mais 100, 2.400. Em abril, a situação dele piorou mais ainda.
ele teve uma receita de 3.700, só que agora as despesas dele foram para 4.200. Então ele vai ter um saldo negativo. Então olha só, 2.400 menos 500 vai dar 1.900 de saldo acumulado. E vamos aí, né? Então caiu mais ainda, 3.600 e as despesas aumentaram, 4.400. Aí, aqui caiu mais ainda. Caiu mais ainda, então, e as despesas ficaram lá em 4.400. Então, olha lá. O que aconteceu com o saldo acumulado do Francisco? Olha só, ele tem só R$ 400 de saldo acumulado. Então é melhor a coisa melhorar na vida dele, né? Vamos ajudar o Francisco então. Foi para 3.900 e as despesas dele caíram para 3.900. Qual vai ser o saldo? Zero. E o saldo acumulado tem que ser o do mês anterior. Aí no mês de agosto a situação dele melhorou um pouco e as despesas caíram. Opa, ele teve um saldo positivo. E vamos agora para o mês de setembro. A situação melhorou, as despesas aumentaram um pouquinho, mas ele continuou melhorando a situação dele. Aqui ele extrapolou no mês de outubro e as despesas caíram bastante. E aí o programa, ele está fazendo as contas para mim. O Excel ou o Calc, depois que eu crio as fórmulas, ele faz as contas para mim. Tudo bem? E só para terminar isso aqui, tá? E falta o mês de dezembro, desde o mês de dezembro ganhou menos. Ah, aqui eu errei, eu quis colocar 388, vamos pôr 3.800. E aqui ele está com 8.000 de saldo acumulado. Ele gastou 8.000 porque era final de ano, ele quis dar presente para todo mundo. Como ele tinha já um saldo acumulado, nossa, aí ele ficou com 0 de saldo acumulado, né? Diminuir. Pronto. E aí, esse é o saldo acumulado do Francisco. Tá bom? Se eu quiser, eu posso fazer aqui uma totalização. Totalização. Ou seja, quanto ele ganhou durante o ano todo? Quanto ele ganhou durante o ano todo? Então, eu vou selecionar todas as células até aqui. Olha o símbolo da somatória aqui, ó. Lembra que eu expliquei isso daqui numa outra aula? O sigma significa soma. Então, eu tenho já pré-definido, ele já vai somar para mim. Então, durante o ano, o nosso amigo Francisco, ele conseguiu acumular uma receita de 46.600. Vamos ver qual foi a despesa dele? Ele conseguiu acumular uma despesa de 47.600. O saldo dele, no final, eu não vou somar o saldo, não. Eu vou somar o saldo acumulado? Não. Qual foi o saldo acumulado dele? 2.000. Então, se eu somar os saldos, tem que dar o valor do saldo acumulado. Então, vou vir aqui, somei, olha lá, bateu. Então, durante o ano, o Francisco ele ganhou 49.600, gastou 47.600 e ele teve um saldo acumulado de R$ 2.000. Tá bom? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar uma arrumadinha nessa minha planilha, né? Primeira coisa, eu vou colocar uma grade aqui, ó. Não estou gostando, eu vou inserir uma linha aqui, ó. Seleciono o botão direito, inserir linha acima. Tudo bem? Vou deixar essa linha mais estreita. Vou selecionar a minha planilha. Vou colocar uma grade nela, tá? Uma coisa que está faltando aqui é o símbolo de dinheiro, né? O cifrão. Então, eu quero que em todas essas células apareça o R cifrão. Então, cadê moeda aqui? Moeda, ó, aqui, ó, formatar como moeda. Que dinheiro que eu quero aqui? Eu quero o R cifrão. Então, apareceu para mim. Quando aparece o jogo da velha, quer dizer que não coube, então você alarga a célula. Tá bom? E a mesma coisa aqui embaixo. Eu quero que apareça R cifrão. Tá? O que mais que eu posso fazer aqui? Eu vou selecionar tudo, vou deixar as células mais largas.
Vou mandar centralizar na vertical para ficar mais bonitinho aí, ó. Tá bom? Ó, eu tenho todos os meses, tá? Aqui também eu vou colocar uma gradinha. Opa, não foi? Por que não foi? Por que não foi? Pronto, agora foi, né? Vou deixar aqui um pouco mais largo, ó, para não ficar tão estreito. Tá aí, ó. A mesma coisa aqui. Eu vou fazer aqui também. Oh, meu Deus. Seleciono, venho aqui, coloco a gradezinha. Aqui o controle financeiro, eu vou selecionar essas células, eu quero que ele faça uma mesclagem. O que é a mesclagem mesmo? Eu seleciono as células, eu quero que todas as células se transformem em apenas uma célula e que o texto que está inserido aqui fique centralizado. Vou colocar esse texto em negrito, vou aumentar o tamanho da letra. Beleza. Selecionei, coloquei aqui o baldinho, vou colocar um contorno na célula para ficar mais bonitinho. O responsável aqui é o nosso amigo Francisco. Eu vou fazer a mesma coisa, vou mesclar, vou colocar em negrito, vou aumentar o tamanho para 22. Vou colocar aqui. Beleza. Tranquilo? E eu vou colocar uma grade aqui também. Tá? Aqui vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar, colocar em negrito. Vou colocar uma corzinha qualquer aqui. Um azul. Tá? E aqui eu tenho os valores. Não vou fazer mais nada não. Se eu quiser visualizar como que vai ficar na minha página, ó, por que que não está aparecendo tudo? Né? Não está aparecendo tudo pelo simples fato de que eu usei mais de uma folha. Então eu vou aqui em formatar, página. Aqui em página eu vou querer formato paisagem. Vou pedir para centralizar na horizontal e na vertical e vou dar um OK. De novo, quer ver? Ó, vamos olhar lá. Ó. Ah, não quero salvar agora. Quero só visualizar. De novo, não está cabendo na minha página. Então, vamos diminuir aqui um pouquinho. O número dá para ficar um pouco menor. Na verdade, eu posso simplesmente trocar o número por N, tá? Eu posso fazer isso. Assim eu posso economizar espaço aqui, ó. O mês está muito grande, então eu vou diminuir um pouquinho o tamanho do mês. Aqui a parte dos valores também eu vou diminuir um pouco. Despesas eu vou diminuir um pouco. Saldo. Olha só, estão vendo aqui, ó? Isso identifica para mim o final da página. Então eu sei que já vai caber. Então eu vou aqui, ó. Visualizar. Tá aí. Só que não está aparecendo todos os meses do ano. Por quê? Porque eu usei uma fonte muito grande. Então eu vou vir aqui, seleciono toda a planilha, vou colocar tamanho 14, tá? E vou diminuir a largura das linhas. Vamos dar uma olhadinha agora? Puxa, ó, tá vendo aqui, ó? Total ainda está fora. Então o que eu vou fazer? Vou diminuir um pouco essa. Vou diminuir um pouquinho essa. Vou diminuir um pouquinho essa. Opa, total já está aqui dentro. Tá? Vou colocar total em negrito. Vou colocar total em amarelinho. E vou colocar um verdinho claro aqui, ó. Beleza? Então vamos dar uma olhada como que ficou. Vamos olhar aqui, ó. Tá aí. Controle financeiro do ano 2019, responsável Francisco. Eu estou mostrando o mês do ano, estou mostrando a receita, a despesa, estou mostrando o saldo e o saldo acumulado, aonde eu tive que usar duas fórmulas. Eu usei uma fórmula para achar o saldo e usei uma outra fórmula para achar o saldo acumulado. E também eu usei fiz uma totalização usando o sigma para
determinar o valor total aqui. Tudo bem? Aí eu vou salvar isso daqui. Eu vou salvar aqui, cadê LibreOffice? Na pasta do Calc. Vou chamar isso aqui de EXE002, tá bom? Salvei, terminei o meu exercício e o que eu fiz? Eu fiz o uso, esse exercício, o objetivo dele era fazer o uso das fórmulas, como achar o saldo, né, e como achar o saldo acumulado. E eu tive que montar uma planilha para conseguir fazer isso, tá bom? Então, eu usei vários conhecimentos das aulas anteriores para conseguir fazer isso. Quem não consegue fazer, ou quem não entendeu, volta nas aulas anteriores, tá bom? Falou então, terminando mais uma aula, e até a próxima.